Com muito sofrimento, o Benfica avançou à fase de grupos da Liga dos Campeões depois de empatar por 0-0 contra o PSV. Partida disputada em Eindhoven, no Philips Stadium, e com muita dificuldade os encarnados conseguiram avançar à fase de grupos, voltar depois de uma temporada à fase de grupos da Liga dos Campeões. Na temporada 2019-2020 o time disputou a fase de grupos, caiu inclusive nesta fase. Na temporada passada enfrentou o PAOK do então técnico português Abel Ferreira, que depois viria ao Palmeiras nos playoffs, né, antes da fase de grupos, e depois do empate contra o PSV, no duelo talvez mais pesado da última fase de mata-mata antes da fase de grupos, o Benfica conseguiu se superar. E essa questão de sofrimento, superação, muita gente classificou também como classificação heróica e tudo mais, se deve à expulsão do Lucas Veríssimo aos 30 minutos do primeiro tempo. 32 minutos para ser mais exato, 2 cartões amarelos, um por erguer ali demais o braço na jogada, que acabou sendo utilizada pelo árbitro da partida como um lance de imprudência, né? E o brasileiro acabou sendo expulso e acabou desequilibrando um confronto que o Benfica era melhor até então. Nos primeiros 30 minutos de jogo, marcando forte no campo de ataque, tentando pressionar muito, sobretudo o Van Ginkel, que é o principal jogador na saída de bola do PSV Eindhoven, para evitar que a bola saísse de forma qualificada. O Benfica colocava 4, 5, 6 jogadores no campo de ataque, a bola não saía pelo Van Ginkel, e aí o Benfica tinha superioridade. Atacava mais pelo lado esquerdo, Grimaldo fez um excelente jogo, sobretudo no primeiro tempo, avançando bastante, dando amplitude pelo lado esquerdo, chegando muito e fazendo ali o corredor para que o Rafa Silva pudesse ter a liberdade de movimentação no ataque para encostar no Yaremchuk, o ucraniano que foi novamente o centroavante titular. O Benfica forçou tanto a marcação no campo ofensivo que obrigou o PSV em alguns momentos a lançar a bola longa para a velocidade do Gakpo, que acabou sendo o cara mais importante do PSV nessa tentativa de quebrar a linha de marcação do Benfica. Benfica de início com 3 zagueiros, com o Lucas Veríssimo sendo o zagueiro pela direita, com o Otamendi sendo o zagueiro da sobra, o argentino, e o Morato, zagueiro pela esquerda, base do São Paulo inclusive, acabou sendo o zagueiro pela esquerda e acabou depois com o Otamendi sendo ali uma dupla muito consistente no centro da área do Benfica. Lucas Veríssimo foi expulso e aí o Benfica, que marcava a frente e tentava gastar mais o tempo, evitar que o PSV trabalhasse a bola no campo ofensivo, o Benfica acabou recuando as suas linhas de início, jogando com 2 linhas de 4, logo em seguida na volta do segundo tempo, o Jorge Jesus decidiu abdicar totalmente do jogo ofensivo. O PSV forçou bastante o jogo pelo lado esquerdo. Philipp Max, jogador ex-Augsburg da Alemanha, conseguiu abrir bastante o campo pelo lado esquerdo, chegou algumas vezes para finalizar dentro da área, inclusive. O PSV não conseguia trabalhar tanto a bola. A entrada da área conseguia rodar um pouco melhor. O Götze acabou não fazendo um jogo tão efetivo, porque aquela região em que ele trabalhava, na entrelinha, entre a linha de defesa e a linha de meio de campo, estava muito congestionado, então o Götze não conseguiu fazer o jogo que se espera dele, e aí o PSV tentava girar bem a bola. Não conseguia tanto, então as melhores chances do PSV acabaram saindo em chutes de média e longa distância, sobretudo do Ramalho, o zagueiro pela direita, deu 2 pancadas de média distância, o Odysseas Vlachodimos, goleiro grego, acabou sendo um dos personagens do jogo por ter feito essas 2 defesas e por ter feito pelo menos mais 2 durante o jogo, evitando ali maiores problemas para o Benfica. No final, teve um lance também do Zahavi, esse impressionante, que ele da linha da pequena área bateu no travessão, uma chance de ouro ali, que poderia ter empatado, que empataria naquele momento o duelo no geral. Na ida na Luz, o Benfica venceu por 2-1, o PSV, se fizesse o gol com o Zahavi, levaria o jogo para a prorrogação, porque nessa temporada a UEFA tirou o gol qualificado, o gol geográfico, o gol com peso dobrado fora de casa, então o gol que o PSV fez na Luz não faria diferença para o duelo do Philips Stadium. Então, o PSV acabou martelando, terminou com mais de 20 finalizações. As estatísticas do segundo tempo, inclusive, indicam que o PSV terminou com 80% de posse de bola. Foi um ataque contra a defesa, mas aí o Jorge Jesus, não tanto na característica que o consagrou no Flamengo, um time ofensivo que morde, que ataca bastante, hoje não, foram 4 finalizações apenas
na partida, em todo, né? 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, mas ele conseguiu conquistar o resultado que tanto esperava, levar o time à fase de grupos da Liga dos Campeões. Benfica que só jogou os playoffs da Liga dos Campeões porque foi terceiro no Campeonato Português. Sporting e Porto acabaram sendo ali o primeiro e segundo colocados, inclusive o Benfica ficou a 9 pontos do seu rival de Lisboa, né, o Sporting. Grande questão agora fica por conta do que esperar do Benfica na fase de grupos. Primeiro porque ele vai estar no pote 3, o coeficiente de Portugal não é tão forte para que ele ficasse nem no pote 1, que é destinado ao campeão europeu, no caso o Chelsea, e os campeões das principais ligas, nem no pote 2, que são as segundas forças, né, do continente. Então o Benfica muito provavelmente vai pegar um grupo enrascado, pode cair num grupo, por exemplo, com Chelsea e Paris Saint-Germain, por exemplo. Então o Benfica deve pegar um grupo complicado. A segunda coisa é entender se o Benfica vai ter alguma contratação de peso para reforçar esse time pensando em avançar às oitavas de final. Benfica que não avança a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões desde a temporada 2016-2017, trabalho do Rui Vitória, trabalho que tinha o Ederson no gol, que tinha o Nelson Semedo na lateral direita, que tinha o Luizão na defesa, que tinha Pizzi no meio pro ataque, tinha também o Mitroglou no ataque, assim como o Rafa Silva, que segue no elenco benfiquista. E naquela oportunidade acabou caindo para o Borussia Dortmund, que em seguida cairia para o Mônaco do Mbappé, que inclusive as notícias do dia indicam que o Real Madrid fará ou fez ou está em vias de fazer uma proposta de 160 milhões de euros pelo Mbappé. Dito isso, tudo isso, enrolando um pouquinho, o Benfica avança, PSV cai para a Liga Europa, né? Bom trabalho aí do PSV, mas cai para um time que, nos 180 minutos do confronto, acabou sendo superior. Saber defender também é jogar bem. Saber defender e não perder também é jogar bem. E o Benfica conquistou isso hoje no Philips Stadium em Eindhoven. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Agradeço muito a sua chegada aqui a esse vídeo e obrigado por ter acompanhado até o final. Grande abraço.